Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para a leitura do nosso livro Libertação, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido, saudoso, amado Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estaremos encerrando a nossa leitura. Então eu quero saudar com muito carinho, os nossos irmãos trabalhadores do nosso grupo espírita Francisco Xavier, seus simpatizantes, seus seguidores, e aqueles que ao longo desses 20 capítulos nos acompanharam na leitura. Muito obrigada, com o coração cheio de gratidão, Obrigada mesmo. O capítulo 20 tem o nome de Reencontro. E realmente, nós lemos a primeira parte já, o Gubo com toda a equipe, o André Luiz, com aqueles espíritos que eles recolheram também, estão se preparando para o encontro, reencontro com o nosso querido irmão, E a nossa querida Matilde também, vai estar se materializando por Gubbio para fazer o trabalho. Então vamos lá. Providenciada semelhante medida, Gubbio passou a elevada condição mental por intermédio da oração. Acompanhámo-lo reverentes. Não havia gosto para conversações estranhas ao problema delicado daquela hora. Demorávamos-nos em observação expectante, quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. O instrutor, não obstante palidíssimo, dando-nos a ideia que já se achava em comunicação com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez nos exortou ao silêncio, à paciência, à serenidade e à prece, recomendando-nos seguir todos os fatos sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram apressados e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia de animais, em maioria monstruosos. Noutras circunstâncias, sem a benção do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado, mas Gubbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, vinculando forças magnéticas imponderáveis que, dirigidas sobre nós, como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Por mim, ao repassar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que em tempo algum senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, à semelhança de general parlamentado na praça. Antes de começar a batalha, acusou sem rodeios: miserável e hipnotizador de servos ingênuos. Onde se alinham tuas armas para o duelo dessa hora? Não contente em prejudicar meus projetos mais íntimos num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanhavam senão sarcasmo, martírio e crucificação? Acreditas, porventura, esteja eu disposto por minha vez a aceitar princípios que relaxem a dignidade humana? Admites, por acaso, permaneça a meu turno fascinado pelos feiticeiros da tua estirpe? Traidor da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Percebendo que o nosso orientador não se erguia como que chumbado ao solo, compelido por indefinível prostração,
não obstante cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos da espada luzente, assentou irado. Covarde, não te levantas para ouvir-me, acusação justa e digna? Perdeste também o brio, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo? Há quase 2000 anos? Também, noutra época, acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa. Nos ideais em que hoje te empenhas, entendi, contudo, a tempo que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Encastelei-me assim na força determinativa para me sossobrar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceita a luva que te lanço à face. Combatamos. Gregório espraiou o turvo olhar pela assistência muda e exclamou: aqui descanso inermes ao teu lado. Os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. Fixou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas, exceto eu, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fôramos conclamados. Demonstrando acentuado desapontamento em face dos insultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias abeirou-se mais estreitamente do nosso instrutor sereno e bradou: levantar-te-ei por mim mesmo, usando os sopapos que merece. Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto. A marinha de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que formam nas sessões de voz direta entre os encarnados, e a voz cristalina e tenra de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando-a com amorosa firmeza. Gregório, não enregeres o coração quando o Senhor te chama, por 1000 modos, ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não intentes contra os abençoados aguilhões do nosso eterno Pai. E o espinho fere, enquanto o fogo não consume. E a pedra mostra resistência, enquanto o fio d'água não desgasta. Para a tua alma, filho meu, findou a noite em que tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejável. O temido perseguidor mantinha-se confundido, semi-aterrado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos dissimular a imensa surpresa que nos dominava ante o quadro impotente e inesperado. Compreendi que a benfeitora se valia dos fluidos vitais do nosso orientador para exprimir-se naquele plano, qual fizera hora antes na residência de Margarida. O sacerdote, transviado num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada. Acreditas, porventura, prosseguiu a voz materna adulcorada, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supusestes um dia que eu te pudesse esquecer? Olvidasse a imantação dos nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 mundos, suspirarei sempre pela integração dos nossos espíritos. A luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos
pode resplandecer nos precipícios infernais, atraindo para o Senhor aqueles que amamos. Gregório ressurge. E numa inflexão de lágrimas que desarmaria o raciocínio mais enrijecido, acentuou: lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distantes. Esquecestes os nossos votos no pé de altares humildes? Olvidastes as cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens, cristalizastes na mente os desvarios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato de uma coroa putrescível. Afogastes ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdestes a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do império dos teus caprichos. Incessastes a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes. Incentivastes a tirania espiritual, crendo-te possuído de autoridade infalível. E suponhas que o céu, além da morte, nada mais fosse que simples cópia dos tribunais e das cortes da terra. Tremendos desenganos surpreenderam-te o despertar. E, embora humilhado e padecente, coagulaste os pensamentos no ácido venenoso da revolta. E elegestes a escravização das inteligências inferiores por única posição digna de conquistar. Durante séculos, tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas, que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Não te doerá, porém, filho meu, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Falam por ti o imenso tédio do mal e a profunda solidão interior que presentemente te invade as horas. Aprendestes com infinito desapontamento que os tesouros divinos não reposam em frias arcas de valores amoedados. E sabes agora que Jesus dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, não obstante respeitáveis, porque da escura senda humana emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão. Via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar. Mas após longa pausa que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida. Como pudestes esquecer por alguns dias de autoridade fêmea na terra as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderistes aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna, a que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma da tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como uma dedicada mãe espiritual. Calou-se a voz da mensageira, interditada pela corrente de pranto. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível por manter-se pé, gritou como ansioso por fugir a si mesmo: não creio, estou só, consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Transbordava-lhe a voz menos altiva um tom de pavor indescritível. Parecia disposto à fuga, francamente transformado. Mas ante a assembleia estática e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitura que se fazia ouvir, austera e doce, bela e terrível, escalpelando-lhe a consciência,
espraiou o olhar de leão ferido através de todos os ângulos do campo que nos situava, e sentindo-se no centro de quantos assistiam ali atônitos a cena inesperada, exteriorizou na expressão fisionômica todo o desprezo extremo que lhe vagava na alma, arrancou a espada da bainha e bradou encolarizado: vim para combater, não para argumentar. Não temos sortilégio, sou um chefe e não posso perder os minutos com palavras tergiversantes. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outra eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou: por quem és, anjo ou demônio? Aparece e combate, aceites meu desafio. Sim, respondeu Matilde com ternura e humildade. Tua espada? Trovejou Gregório arquejante. Vê-la-ás dentro em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa que brilhava sobre nós, mas leve massa radiante e disforme surgiu, não longe à nossa vista. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que o nosso orientador lhe fornecia. Júbilo e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes erguia-se Matilde ao nosso olhar, de rosto velado por véu de gaze tenuíssima, a túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz de que se tocava, trazia uma lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média em repentina aparição. Adiantava-se digna e calma na direção do sombrio perseguidor. Todavia, Gregório, perturbado e impaciente, atacou-a de longe, empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: as armas, as armas! Matilde destacou serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Decorrido alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alçando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele afirmando em voz doce e terna: eu não tenho outra espada, senão a do amor que sempre te amei. E de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços que agora se lhe abriam envolventes e acolhedoras, Gregório deixou cair a lâmina acerada e de joelhos se prosternou, bradando: mãe, minha mãe, minha mãe! Matilde enlaçou e exclamou: meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais do que nunca. Verificava-se ali naquele abraço espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressara à fragilidade infantil em pleno desmaio da força que sustinha. Finalmente iniciava a sua libertação. A benfeitora elevada recolhera-o enlanguescido nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiam esbaforidos. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar nas fibras mais recônditas da alma, e em seguida confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar por algum tempo aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Após abraçar-nos generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de ossanas, a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso. Refez-se o nosso orientador, reintegrando-se em nosso grupo de serviço.
Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório, inerte nos braços, à maneira do cristão fiel que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Orou, cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento. E depois, ante a paz que se estabelecera, triunfante e ditosa, deu por fim da nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhido nos trabalhos de salvação de Margarida até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Que maravilha, né? E quantos espíritos, né, foram acolhidos. Surgia para mim a despedida. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor abraçou-me, retendo-me junto do coração, falou bondoso: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhastes nessa jornada de libertação. Nunca te esqueça de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de gratidão. Todavia, inconhecível emotividade prendeu minha voz. O orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Eloy também rumou para longe, em busca de outros setores. E voltando sozinho ao meu domicílio espiritual, roguei chorando: Mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara a minha insuficiência de servo imperfeito e infiel. Em torno reinava insondável e sublime silêncio. Mas enquanto o horizonte se tingia de rubro, preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos com a celeste resposta de luz. Emocionante. Mas assim encerramos, né? Esse livro grandioso, de muita lição, Libertação. E que todos nós, né, meus amados, possamos nos libertar desses passados doentios que ainda nos ferem a alma, né? Nos fere ainda a mais profunda intimidade do nosso ser. Eu agradeço a todos pela paciência desse trabalho, né? Lindo dessa leitura, a paciência de ouvir, de acompanhar, de comentar. Continue assistindo o nosso canal. De coração aberto, cheio de gratidão, agradeço mesmo. E que Deus continue nos amparando nessa caminhada, Jesus nesse comando maravilhoso. E que os nossos mentores sempre, né, nos fortifiquem, como tem feito até agora. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.